Muito bem, então, pessoal, eu vou falar um pouquinho agora sobre parâmetro, tá? O que acontece, gente? Vocês viram, então, naquele exercício que a gente acabou de fazer, que a gente representou a distribuição de probabilidade com uma tabelinha, mostrando a associação entre os valores da variável aleatória e as respectivas probabilidades. Mas o que a gente faz em geral não é isso, né? O que a gente faz em geral é como nesse exemplo aqui, onde a gente, em vez de usar uma tabela, a gente usa uma função, né? Aqui é uma função composta. Composta não, né? Uma função. Esqueci o nome desse tipo de função, mas assim, você tem aí uma função no formato padrão que vocês aprendem aí na escola de função, né? Só que ela pode assumir vários valores dependendo do x, né? Não é uma fórmula, né? Mas ela, dependendo do valor de x, ela assume uma ou outra forma aí. E essa forma, ela é muito mais econômica, né? Você já deve ter estudado funções lá no ensino médio e você fez esse mesmo caminho, né? Você começou vendo função lá, às vezes com uma tabelinha, você viu os valores de x, os valores de f de x, né? Aí você fazia um gráfico, né? Então, pensa que a distribuição é como se fosse uma função. Ela tem a associação entre a probabilidade e os valores da variável aleatória. E nesse caso, né, a gente também vai avançar e vai trocar a tabelinha por uma expressão matemática, né? Nesse caso aqui, a gente está usando essa que você está vendo aí nesse exemplo. Só que, né, quando eu quero generalizar, né, eu posso usar um parâmetro, né? E vocês vão ver que as funções de distribuição, elas têm, né, parâmetros. Tem funções que têm um parâmetro só, como é nesse caso aí, né, uma Bernoulli, ela só tem esse parâmetro alfa, que às vezes a gente chama ele de P, né? E porque aí com um parâmetro eu posso exprimir a minha função em específico com qualquer parâmetro que eu quiser. Então, por exemplo, no caso lá do exemplo 3.8, a probabilidade de sair o zero era 0,8, né? E a probabilidade de sair o 1 era 0,2. Então, o alfa, nesse caso, é 0,2, né? Então, com o parâmetro, eu posso mudar o valor do parâmetro para abarcar qualquer Bernoulli, né? Essa é a ideia. A ideia é que com o parâmetro fica o mais geral possível, né? Isso aqui é parâmetro, né? E aí todas as funções de distribuição que a gente vai ver vão ter algum parâmetro, né? Um ou dois, né? A gente não vai ver muitas distribuições, né? Que a gente tem não dá para a gente ver tantas funções de distribuição, mas há problemas, né, em estatística e probabilidade que você tem centenas de parâmetros, né? Mas não é tão comum no nível de graduação que vocês veem, são essas distribuições com um, dois, três no máximo parâmetros, tá? Vamos lá. O que é uma acumulada, né? Vocês já viram isso lá um pouquinho em probabilidade, né? Mas assim, quando você tem uma variável aleatória, ela é um número, né? Então você pode calcular de um valor para baixo, né? Por isso que ela chama acumulada. A acumulada de x é o valor somado da probabilidade do x valer daquele valor para baixo, incluindo o valor, tá? Aqui percebe que, como eu estou falando de probabilidade, como por exemplo, variável aleatória discreta, você tem que incluir o x, né? Então, é só você somando, no caso aí, por exemplo, para x menor ou igual a x, é só você ir somando, né? Para todos os x que satisfazem isso aí, né? Essa é a acumulada. E a acumulada ela é super importante, né? Então, pegando aquele exemplo, né, que a gente acabou de fazer, você tem a distribuição, né, que está representada aí na tabelinha. E aí eu quero calcular a acumulada de 1. Qual que é a probabilidade de y ser menor ou igual a 1? Vai aparecer um boxezinho aí para você. Vamos ver se você está esperto. Muito bem, né? Se ela vai até 1, a probabilidade de y menor ou igual a 1 é a probabilidade de y igual a 1, exatamente. Que, de acordo com a tabela, é 0,4. E de y menor ou igual a 2? Exatamente, de y ou 2, então dá 0,7. De y menor ou igual a 3? Isso aqui não tem como errar, né, gente?
Muito bem, 0,9. E a quarta é a mais fácil de todas, porque tem que dar 1, né, pessoal? Que eu estou pegando todas as possibilidades possíveis dessa variável aleatória aí, né? Então, isso é a acumulada, nesse caso aí, tá? Se você fizer um gráfico da distribuição acumulada, ele tem essa carinha aí, né? É bolinha fechada à esquerda, porque inclui, né? Inclui, por exemplo, o 1, o 2, e bolinha aberta na direita. Pensa naquele ponto ali 2, né? Ela vem valendo um certo valor, que é no caso o 0,4, do 1 até o 2, incluindo o 1. Só que chega no 2, ela já pula para 0,7. Exatamente no 2 é 0,7, né? Então é bolinha fechada à esquerda, tá? Tem esse detalhezinho aí, né? Então, pessoal, vamos mais um exemplo aí, né? Vamos ver se vocês estão tão espertos. A grande sacada da distribuição acumulada é que com a acumulada você consegue obter a função de distribuição, né? Vamos lembrar, né? Esse exemplinho aqui, ó. A distribuição foi dada com os valores da variável aleatória e a probabilidade. Aqui nessa tabelinha você tem os valores da variável aleatória e os valores da A acumulada. Será que dá para obter a probabilidade a partir da A acumulada? O que você acha que vai aparecer ali no zero? Né? Quando x é igual a zero, p de x vai ser quanto? Com base na acumulada. Né? Vai ser 0,58 mesmo. Né? E 0,72, como é que você acha? Né? Aí você tem que fazer 0,72 menos 0,58, né? Vamos resolver esse probleminha aqui no Open Board, que você vai entender esse detalhe, tá? Que essa é uma coisa que eu acho que vocês têm que entender bem sobre a distribuição acumulada. Então, vamos lá aqui para a lousinha, fazer mais uma lousinha. Então, tá aqui nosso probleminha. Então, aqui, pessoal, vou deixar em vermelho, ó. Então, aqui é fácil, né? Aqui a gente sabe que tem que ser 0,58 mesmo, né? Por quê? Porque a probabilidade, o f aqui de 0, né? É a probabilidade do x ser menor ou igual a zero. Como os valores que essa variável aleatória assume é 0, 1, 2, então isso aqui é exatamente a probabilidade de x igual a zero, que é 0,58, né? Agora, e essa daqui, né? Vamos pensar. A probabilidade é. Deixa eu só trocar a cor, pessoal, que essa cor aqui é muito ruim, tá? O f de 1, né? Que é esse 0,72 aqui. Ele é a probabilidade do x ser menor ou igual a 1. Como o x pode assumir valor 0, 1, então isso aqui é a probabilidade do x ser igual a 0, mais a probabilidade do x ser igual a 1. Essa última cena que me interessa, né? Como eu sei que o f de 1, de acordo com o que está aqui, é 0,72, então 0,72 é a probabilidade de x é igual a 0, mais a probabilidade de x ser igual a 1. E essa probabilidade de x igual a 0 eu já tenho, ó. Eu já sei quanto que é 0,58. Então, isso aqui é 0,72. Aqui dá 0,58. E aqui é a probabilidade, aliás, mais a probabilidade de x ser igual a 1. Então, pessoal, deixa eu só ver se não vai cortar aqui para vocês. Olha, eu estava fazendo o problema e vocês não estavam vendo, tá? Mas só para mostrar aí de novo, né? Então, aqui eu calculei a probabilidade de a função de zero, né? Que é a probabilidade de x ser menor ou igual a zero, que é 0,58 mesmo, né? Que é 0,58, tá? A probabilidade dela ser igual a 1 é baseada na acumulada de 1. A acumulada de 1 é de x menor ou igual a 1,
que é x igual a 0 ou x igual a 1. Essa acumulada está aqui, é 0,72. Então, a probabilidade de x igual a 0 também tem, que é 0,58. Então, eu tenho isso daqui, né? Vou ver se não está cortando. Tá meio que cortando. Então, vou ter que usar... Vou ter que usar aqui essa ferramenta para pegar esse trecho. Deixa eu recortar aqui, ó. Vou recortar para usar na página 9 aqui. Então, eu tenho isso daqui, tá, pessoal? Continuando, então, eu tenho então que a probabilidade que eu quero encontrar, que é a de x ser igual a 1, é igual a 0,72 menos 0,58, tá? Então, olha só que interessante, pessoal. A probabilidade do x ser igual a 1 é exatamente a acumulada de 1 menos a acumulada de 0, né? E isso vai ser verdade para todo mundo, né? Se você pegar, sei lá, a probabilidade de x ser igual a 5, ela vai ser a acumulada de 5 menos a acumulada de 4. Olha só que interessante, hein, pessoal? Quer dizer que com a acumulada, você tem exatamente a mesma informação que com a distribuição. Então, tanto faz você ter a acumulada quanto ter a probabilidade dá na mesma, tá? Nesse caso em específico, né, que você tem 0,72 menos 0,58, isso aí dá 0,14, tá? Então, eu posso colocar até aqui 0,14, né? Então, fica aí para você fazer o resto do exercício, né? Preenche o resto aqui, você vai ter a mesma informação nas duas, né? Quer dizer, tanto você ter a acumulada quanto você ter a probabilidade dá na mesma, né? Isso que eu queria mostrar aqui. Então, esse é um padrão muito importante de que relaciona a acumulada com a distribuição, tá?